Fala pessoal, meu nome é Raíssa, eu acabei de me formar em psicologia em Yale. Meu nome é Francisco, eu acabei de me formar em economia em Harvard. E algo que sempre foi muito nos perguntado pra gente ser um casal, ele estudando em Harvard e eu em Yale, qual seria a melhor universidade, quais as diferenças que a gente percebeu nessas universidades. Agora a gente acabou de se formar com uma formatura online, claro, por causa da pandemia e tudo que tá acontecendo no mundo. E a gente tirou esse tempo de quarentena para refletir um pouco sobre nossa experiência e a gente percebeu que esses 4 anos estudando fora foram bem diferentes pra gente, porque a gente realmente namorou desde o primeiro ano da faculdade, a gente se viu todos os finais de semana. Pra vocês terem uma ideia, estudar mais de 100, acho que precisamente 114 finais de semana que a gente se encontrou, em viagens de ônibus que são assim 3 horas em média, dando mais de 600 horas só dentro do ônibus para se visitar durante esses 4 anos. A gente teve a oportunidade de não só experienciar a nossa própria universidade, como a gente comeu, dormiu, fez até aula, não só em Yale, mas em Harvard também. Para quem tem curiosidade de estudar fora e tem muita vontade também, a gente acha que fazendo esse comparativo entre as universidades, para ver qual que é melhor no final das contas, seria muito interessante, não só para decidir qual você poderia ir, mas também qual você acabaria se adaptando mais. Então, no tédio da quarentena, a gente resolveu fazer esse vídeo e escolheu vários pontos em diferentes categorias pra gente eleger qual é a melhor universidade e ganhar esse belo prêmio no final. Vamos lá, Yale! A gente consegue! Então, o nosso primeiro ponto vai ser a parte acadêmica, porque a gente está falando de universidade, então a gente não pode deixar de falar de como é estudar nessa universidade. Exatamente, porque você vai pra lá pra estudar no final das contas, né? Infelizmente. Então, o primeiro ponto é o rigor acadêmico, o quão demanding é uma universidade. Quão difícil é estudar. A diferença mais gritante entre as duas universidades é a quantidade de aulas que você precisa fazer para se formar. Sim. Em Harvard, você precisa de 32 aulas para se formar. São 4 aulas por semestre. Como são 4 anos, 8 semestres, você precisa fazer, em média, 4 aulas por semestre. Já em Yale, são mais aulas. 36. Né? Então, no mínimo, você vai ter que fazer a metade do semestre 5 aulas, uma aula a mais. Isso são mais horas de estudo, mais provas, mais trabalhos, que acaba ficando mais difícil, realmente. Outra coisa também é a tese. Agora, a gente, como no último ano, a gente teve que fazer essa tese, que é sinônimo do TCC no Brasil. E em Yale, a maioria dos cursos, ela é obrigatória. Então, se você faz a tese, não é mais que fazer a sua obrigação para se formar. Já em Harvard, a tese é opcional. Você faz dependendo, só se você quiser, normalmente. A Harvard tem a menor taxa de aceitação. Mas uma coisa é entrar na universidade, outra é ficar. Tá bom. Eu acho que a partir do momento que já entrou, tem 4 anos se ferrando, né? É bem mais do que o Summer Application. Tá bom. Então esse ponto vai pra Yale. Muito bem. Segundo ponto. Melhores professores e melhores aulas. Tanto Harvard quanto Yale, as aulas que a gente assistiu, elas são muito boas. Tem uma complexidade, uma gama de cursos muito ampla. Então, sei lá, eu acho que Harvard, a gente tava vendo, tem mais de 3.000 cursos. E eu tenho 2.000, que é um pouco menos. Mas a qualidade compensa, sabe como é que é, né? Assim, outro ponto muito importante é que a Universidade de Harvard já teve mais de 160 professores que ganharam Nobel. E enquanto Yale teve, acho, 62. Mas a qualidade compensa. Eu acho que nas duas universidades vai ter a chance de fazer aulas incríveis com professores incríveis, professores que são os escritores dos livros base para todas as matérias, então é bem legal, tem bastante oportunidade de contato direto, às vezes as turmas são pequenas, tem espaços de tempo específicos para tu falar de frente ali com o professor, no one-on-one. Harvard não tem aula só em Harvard que você pode pegar, porque você também tem um MIT, que fica uns 10 minutos do campus, você pode ir lá se inscrever em aulas. 2 semestres atrás eu peguei uma aula de accounting, que não oferece em Harvard. Então eu ia de bicicleta mesmo, 10, 15 minutos eu tava lá. E isso é uma vantagem a mais que traz pra, se não tem uma aula na nossa universidade, você pode ir só pro MIT que você consegue suprir aquilo. Realmente, assim, a possibilidade de ter 2 universidades tranquilamente acessíveis, realmente é um ponto a favor. Então, esse concordo, ponto, melhores professores e aulas, vai pra Harvard. Infelizmente. Bom. Qual é o nosso próximo ponto? Biblioteca. Sim. Biblioteca é um espaço muito importante, porque, se você não sabe, a gente mora nas universidades. Então, a gente geralmente compartilha o quarto. E muitas vezes é difícil de se concentrar, de ter um espaço de silêncio para poder fazer dever e tudo mais.
Então a biblioteca é um lugar que os estudantes usam muito, viram com muita certeza. noite na biblioteca. Em relação ao acervo, as bibliotecas são bem parecidas. Eu acho que Harvard tem um pouquinho mais de livros, mas no final das contas não importa muito a coleção, porque tem um sistema que, entre as Ivy Leagues e outras universidades parceiras, que você pode ter acesso a qualquer livro dessas universidades, e eu acho que 3, 5 dias úteis chega para você. Então, se tá faltando um livro na sua universidade, não tem problema, porque é só você pedir por esse sistema integrado que chega de Penn, de Yale, de Brown. Em Yale, a gente tem bibliotecas dentro de todas as casas residenciais. Em Harvard também, quase todas têm um espaço para estudo. Eu acho que uma grande diferença, uma coisa que eu senti em Yale é que a gente não tem uma biblioteca grande que seja aberta por 24 horas. Todas as da casa ficam abertas, mas às vezes tem muita gente, pode ficar lotada. Tem espaços de estudo, mas não tem acesso aos livros. Não é um ambiente de uma biblioteca grande, estruturada, 24 horas aberta. Que a gente tem algumas em Harvard. A principal é a Lamont. É uma opção quando você quer estudar e passar a madrugada estudando. Se você... É algo bem comum. Mas assim, só pra dizer também, acho que é importante... Yale e Harvard tem bibliotecas muito legais. Uma só pra falar que é bem diferente é a Beinecke, em Yale. Ela é toda de pedras, ela tem uma coleção de livros raros, muito legal. Não é um lugar especificamente para se estudar, além de ser um espaço de estudo, é um ambiente muito bonito. Se você for para Harvard também, tem a Wilder, que é uma das bibliotecas mais famosas dos Estados Unidos, uma coleção gigantesca, mas no final das contas, eu acho que por Harvard ter essas bibliotecas 24 horas, a gente também leva esse ponto, né? Próximo ponto é calendário acadêmico. Esse ponto já tá ganho pra Yale, porque eu tenho muito mais férias, o que é ótimo. Assim, a gente tem no período do outono, da fall, começa em agosto, final de agosto, a gente tem um break, um intervalo entre as aulas ali em outubro, que geralmente é 3 dias, mas acaba sendo a semana inteira. Vários professores acabam não dando as aulas da segunda e terça. E depois do jogo, o The Game, que é entre Harvard e Yale, que é um evento anual que os alunos todos se encontram nas universidades para ir nesse jogo, a gente sai de férias. E os alunos de Harvard voltam para aula na segunda-feira. E no Spring Break a gente só tem uma semana, enquanto o Yale tem 2 semanas. Então no outro semestre, de janeiro a maio, a gente também tem 2 semanas. E essas férias nos deram muitas histórias muito boas, a gente conseguiu viajar bastante. Algumas viagens que a gente fez que foram bem legais e só foram possibilitadas por causa dessa semelhança nos calendários. E também porque eu acabava faltando aula pra acompanhar ela e aproveitar ao máximo. Bem óbvio que eu nossas últimas férias, antes de acontecer tudo isso, a gente passou mais de 20 dias viajando. A gente foi pra Tailândia. Onde a gente pegou essas calças maravilhosas, muito confortáveis. E então dá pra combinar e fazer viagens muito legais, porque a gente tem cerca de 20 dias de férias no semestre. Próximo quesito, Financial Aid, que é ajuda financeira, que é muito importante, já que as universidades geralmente têm um custo muito alto e muita gente não tem condições de arcar. O Financial Aid é o que possibilita as pessoas realmente irem, né? O auxílio financeiro. E as duas têm auxílios muito bons, as duas funcionam no mesmo sistema. Então, o que eles fazem? Eles te aceitam primeiro e depois só eles vão olhar teu imposto de renda, teus dados financeiros para avaliar quanto de bolsa tu precisa. Em Harvard tem um critério que se a sua família ganhar menos de $65 mil, você tá isento de pagar qualquer coisa. Então, se a sua família num ano ganha menos de 325 mil reais, mais ou menos, você não pagaria nada em relação às aulas, à acomodação, à alimentação. Em Yale, na verdade, é 75 mil. Então, é um pouco mais elevado. Então, se sua família recebe menos de 75 mil ao ano, que é $65 mil, né? Dólares, então em reais depende da cotação, mas agora tá uns 375 mil reais, você não vai pagar nada. E tem um pouquinho mais de Financial Aid também. A média que os alunos pagam em Yale, acho que é 53 mil e em Harvard é 55 mil. Então tem um pouquinho mais de Financial Aid em Yale. Lembrando também que isso é bastante negociável com a universidade. Às vezes tem certas circunstâncias na sua família que você pode negociar com eles, então eles geralmente são bem flexíveis em relação a esse ponto. Mas esse ponto vai pra Yale porque 75 mil, $10 mil de diferença é muita coisa, gente. Não, verdade.
50 mil reais ou mais, depende de quanto tiver a cotação nesse dia. Tá, então por enquanto Yale tem 3 pontos e Harvard tem 2 pontos só no quesito acadêmico. Como era de se esperar, Ainda tem 2 categorias. vamos ver. A vida no campus. As pessoas mais felizes. Pra falar a verdade, a gente não é expert em festa. Ah, você vai porque é mais legal, né? Não, você quer Harry Potter? Vai pra Yale. Porque eles jogam ácido nos prédios, né? Na Verdade. Não se preocupe. Yale, Realmente não obviamente. tem essas coisas. Passa, porque eles eram muito, muito Ah, não queridos. sei se pode falar isso no vídeo. Pode cortar.